Olá, meu querido amigo, meu querido irmão, minha querida amiga, minha querida irmã. Estamos começando mais um Café com Fé. Nesse dia, vamos dar continuidade aí, né, com a nossa querida Eduarda, num assunto que a gente começou a falar no último Café com Fé, sobre confissão. Né? Você que ainda não assistiu, pode dar uma olhadinha aí no nosso link, no nosso canal. O nosso vídeo do último, né, o último Café com Fé, foi que começamos a falar sobre confissão. A gente estava falando bastante, vimos que é um assunto que dá bastante, né, dá bastante conversa aí, e nunca se esgota para que a gente possa aprender um pouquinho mais sobre esse sacramento tão importante da nossa igreja. Vamos dar continuidade então, né? Porque hoje a gente começou a falar, deu bastante tempo aí, quase, né? A gente ficou uma hora aí falando, né, Duda? Quase isso. Então hoje nós vamos dar uma continuidade. E se você assistiu aí, você vai ver uma pergunta que eu deixei para a Eduarda, que ela se encheu de perguntas no último programa. Hoje sou eu quem faço, né? Eu perguntei para ela se ela sabia se todo padre, né? Que nem todo padre se confessa. Sabia, Duda? Não, não sabia. Não sabia. Aí ela me perguntou aqui, né, nos bastidores. Quer dizer que então nem todo padre ele faz o sacramento da confissão, ou seja, nem todo padre procura outro padre para se confessar? Eu falei, não é isso. Falei, até dei um exemplo meu que quando eu procuro algum padre para me confessar, aliás, quando eu quero me confessar, confesso um outro padre. Minha pergunta era no sentido de que tanto ela como você também que nos acompanha, você sabia que para você, né, para o padre atender confissão, ele precisa de um mandato, ele precisa de uma autorização dada, expressada pelo bispo para que ele possa exercer esse ministério. Não sei se você sabia disso. A pessoa, né, o padre, quando é ordenado, ele recebe uma autorização expressa, escrita. Se eu for, por exemplo, eu estou na Diocese de Campo Limpo, se eu sair daqui e for para o interior de São Paulo, se eu for para uma outra localidade, se eu for para fora do Brasil, o bispo de lá, da Diocese onde eu estiver, se eu for passar um período maior de tempo, ele precisa me dar uma provisão chamada uso de ordens, tanto para celebrar a Santa Missa, assistir validamente o sacramento do matrimônio, do batismo e também para a própria confissão. Mas também, Duda, existem alguns padres também que, por vezes, eles são vetados, sobretudo para atender a confissão expressamente. Sabe por quê? Não. Nem imagina? Nem imagino. Por um grave motivo. Uma coisa que faz parte do sacramento da confissão é a quebra do sigilo. A quebra do sigilo sacramental. Você que já se confessou sabe que ao terminar a confissão, aquilo que se diz em confissão, ele não deve ser revelado a absolutamente ninguém. A absolutamente ninguém. Nem sobre tortura. O sigilo da confissão é um sigilo que, para a figura do sacerdote, implica em uma quebra radical se ele viola. Existe até um filme, agora me fugiu o nome, mas era de Alfred Hitchcock, aquele mesmo do Psicose, sabe, da faquinha, aquele diretor. Eu me lembro de um filme, esqueci o nome dele, não lembro se era O Silêncio dos Inocentes, eu não lembro, mas depois eu procuro aí, eu deixo nas inscrições para vocês, aqui agora eu me lembrei, falava de um caso de um padre que foi foi acusado de um crime que ele não teria praticado, mas ele sabia quem era o autor do crime porque o autor do crime foi confessar com ele. E a polícia ficou na cola do padre, pensando que o padre tinha sido o autor do crime, mas, no final das contas, quando tudo se revela, mostra de fato a integridade que o padre, primeiro, preferiu ser acusado, preferiu até passar-se por culpado, do que ter que violar o segredo da confissão. Um filme bem interessante, uma crítica muito, muito forte, e às vezes dá um exemplo, né, bem claro para nós da seriedade do sigilo sacramental, o sigilo de confissão. Aqui na nossa paróquia, o padre Renato não é o melhor padre ainda, né? Mas é um padre que procura ser melhor para o povo.
a gente está com a intenção de criar aqui o nosso confessionário, onde a gente possa, com transparência e também com toda a segurança, atender a confissão, pensando tanto na acústica, quanto também na seriedade de quem vê, né? Agora, a ideia é transformar a antiga Capela do Santíssimo no confessionário, uma vez que o Santíssimo Sacramento está aqui, foi colocado, reposto no novo sacrário, abençoado também no último dia de Corpus Christi. Então, você que queira assistir também, como foi a bênção, pode assistir a missa, reassistir a missa, talvez, de Corpus Christi, na nossa matriz, vai ver como foi abençoado também. Bom, mas isso é outro sacramento, né? Mas, só voltando para isso, justamente, o sacramento da confissão é um dos sacramentos mais, eu diria assim, sérios, porque ele toca nas feridas das pessoas. Ele toca no íntimo das pessoas. E transmite para a figura do sacerdote a autoridade que, em nome de Deus, ele tem recebido para perdoar os pecados. É uma coisa assim tão bonita e séria, que se a gente mesmo parasse para pensar, né, e se a gente se restringe somente ao fato, eu estou falando meus erros para uma pessoa que também erra como eu, a gente esquece toda a mística que há por detrás, tudo aquilo que Deus mesmo ele nos ensina, que para os pecados que nós perdoarmos na terra, eles também serão perdoados no céu. E os que não são perdoados na terra, também não são perdoados no céu. Isso faz com que a gente pense um pouquinho, né? Que na confissão, a gente tem o dever de falar os nossos pecados. Você, que é uma menina jovem ainda, né? Acho que ainda não fez tanta cabeçada ainda na vida, né, filha? Tem que falar no microfone, filha, porque senão não sai o som. Já fez muita cabeçada? Acho que não. Acho que não, que bom. Mas quando você erra, o que você faz? Você fala em que sentido? Em confessar? Quando você vai buscar na confissão? Você procura a confissão ou você fala, eu deixo a coisa rolar, eu deixo o erro na minha vida e eu vou me acostumando com o erro? Não, geralmente eu procuro a confissão. E depois quando você se confessa, você lembra como são os passos da confissão? Quando você chega, que é a primeira coisa que você faz? Você já confessou comigo que você sabe. Sinal da cruz. Sinal da cruz, muito bem. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Essa sempre é o início. Não sei se você lembra, mas o padre sempre fala para você, né? Que o Senhor esteja em seus lábios, em sua mente, no seu coração, para que arrependido ou arrependida confesse os seus pecados. Então, você fala todos os seus pecados por nome, né? Não precisa contar toda a história do pecado. Lembra que o padre fala, pecado tem nome, não tem história. Depois, geralmente a gente pode dar um aconselhamento, pode até fazer uma observação. O padre te dá penitência? Sim. Te dá? Uhum. É difícil ou é fácil? Depende. Ixi, Maria, já vi que eu estou brigando pesado aqui. Mas, antes da penitência, ou durante a confissão, não sei se o padre já pediu para você fazer o ato de contrição. Já pediu? Já. Já, né? Comigo eu sempre peço, então eu sei. Você lembra como que era, não? Não. Nem eu. Por quê? Quando eu aprendi o ato de contrição, eu confesso para você que foi na minha primeira comunhão, em 1998. Então, já faz um tempinho já, né? A catequista me ensinou lá o ato de contrição bonitinho, meu Jesus, meu Deus, não lembro agora todo, né? Só sei que começava assim. Eu tentei também, fiquei morrendo de medo na hora, o padre nem pediu nem nada. Fiquei até feliz por isso. Mas eu aprendi com um confessor e lendo depois também o próprio ritual, né, do rito da penitência, né, da reconciliação, um ato de contrição curtinho, que é inspirado inclusive na Bíblia, né? Não sei se você se lembra na passagem do cego que grita, né, Senhor, filho de Davi, tem piedade de mim? Lembra do cego de nascença que grita e o pessoal cala a boca? Ele grita mais forte ainda e Jesus fala, vai que tua fé te curou, vai que você foi liberto dos seus pecados pela tua fé. Não sei se você se lembra, mas inspirado nessa passagem, o próprio ritual da reconciliação, do ritual de penitência, ele ele coloca, né, esse ato essa frase como um ato de contrição. Senhor Jesus, Filho de Deus vivo, tem piedade de mim, que sou pecador. E durante a confissão, para as pessoas que vêm como penitência, ou melhor, como penitentes, né, pedindo perdão, eu sempre ponho essa frase, peço para a pessoa repetir comigo, porque é uma frase curta,
e expressa o nosso desejo. E logo depois, o que o padre tira? Você lembra? Depois da penitência? Do ato de contrição, como é que termina? Você lembra? Em paz, não. Um pouquinho antes. Não. Os seus pecados. A absolvição dos pecados. É uma fórmula fixa, que somente o sacerdote pode fazê-lo. E não necessariamente ele precisa tocar, mas sempre impondo as mãos. Tem um gesto muito bonito que alguns padres fazem, de que o penitente se ajoelha. E o padre ele dá a absolvição em pé. E ao terminar a absolvição, então ele pega o braço e levanta, ajudando a pessoa de fato a se reerguer do caminho que ela tinha caído. Eu acho muito bonito. Nem sempre a gente consegue fazer, mas às vezes, em alguns momentos, a gente até celebra assim. Lembrar que o sacramento da penitência é uma celebração. Não é uma coisa que eu vou lá, faço porque tem que fazer e pronto, acabou. É uma celebração, é um sacramento. Então o padre usa, né, a fórmula de absolvição, né, e ao terminar, então, ele pode falar: ide em paz, que o Senhor vos acompanhe, ou usar até mesmo alguma outra frase bíblica, né? Eu costumo também lembrar aquela do Salmo, né, que fala: dá graças ao Senhor porque Ele é bom, eterna é a sua misericórdia. E a gente, então, a pessoa vai em paz. Pensando assim, é fácil? Confissão? Um pouco. Ainda assim fica meio nervoso, né? Sim. Porque, sobretudo, você falou da penitência, né? Sim. Você tem algum medo da penitência, Duda? Não. Não necessariamente. Não. Tem alguma dúvida ainda com relação à penitência? Não. Não? Nem como o seu padre escolhe a penitência? Uma boa pergunta. Você já parou para pensar nisso, não? Não, também. Você nunca perguntou, padre, como é que você escolhe a penitência pra gente? Não. Como é que você acha que o padre escolhe a penitência? Vamos lá. O senhor tinha falado que, no outro Café com Fé anterior, que eles não vale mais do pecado, né? O tanto que você pecou, que você fez de errado. Igual você deu um exemplo. Você deu um exemplo do Senhor, que você foi se confessar, e ele sempre falava um Pai Nosso. Independente do que eu falava, o padre sempre dava um Pai Nosso. E às vezes até ajudava a rezar, eu falava: meu Deus do céu, mas eu erro tão grave, eu erro tão rude, e mesmo assim é um Pai Nosso só. Então, de fato, não tem uma receita de bolo, né? Houve tempos aí na igreja que a gente chama de a época manualística, né? Isso faz alguns séculos já, bem passado. O padre confessor, ele tinha um manualzinho de confissão. Então, a pessoa vai lá, confessa seus pecados, e para tal pecado tinha a quantidade certa de Pai Nosso, Ave Maria, da penitência. Mas vamos combinar, né? Se a gente errar tudo que a gente erra, e só com o Pai Nosso, Ave Maria, será que nós conserta? Acredito que não. Não, né, Du? A gente, por exemplo, briga com o irmão, briga com a irmã, fala mal do um, fala mal do outro, junta o cachorro, xinga o outro. Eu vou lá, resolvo com o Pai Nosso, uma Ave Maria, um Glória ao Pai. Será que é assim que Deus resolve? Deus perdoa a gente? Não. Então, tá aí que é uma dificuldade, tanto da gente voltar para o bom caminho, quanto também para a gente cumprir bem uma penitência. A penitência, ela pode ser uma oração, ela pode ser uma ação. A penitência pode ser uma meditação. Existem vários meios. E tá um pouquinho vai da sensibilidade do padre, do confessor, e sobretudo também vai da capacidade do fiel. Por exemplo, eu posso chegar para uma senhora que não sabe ler e falar para ela ler um texto da Bíblia? Não, né? Posso chegar para uma pessoa e falar: olha, você, sei lá, cometeu um crime, ou melhor, cometeu uma ação, um delito que lesou uma pessoa, mas ela tem um meio para reparar o seu erro. Sei lá, a pessoa roubou lá alguma coisa, ninguém viu que foi ela, só ela sabe. Mas ela tem como devolver o que ela roubou. Será que não seria melhor eu chegar e falar para ela: então vá lá e devolva o que você roubou, de modo que ninguém também descubra que você devolveu? Do que eu chegar e falar: não, reza um Pai Nosso, uma Ave Maria, está tudo bem. Acho que
vai um pouquinho da nossa sensibilidade, não é verdade? Então, eu procuro sempre, como confessor também, isso. Ver a necessidade do fiel e ver como ela pode ser modificada ou adaptada em cada confissão. E é assim que a gente pode ver. Cada confissão que a gente faz é sempre uma oportunidade nova que a gente tem para se aproximar de Deus, da misericórdia de Deus. Não para se afastar dela. Então, todas as maneiras ou todas as vezes que a gente se confessa, temos aí uma oportunidade sempre nova de chegar perto de Deus. Agora, eu te pergunto uma outra coisa. Já que você tem pergunta, Dudu? Você está aí com carinha de... Você faz uma pergunta? Tem uma pergunta para você. Se você quer conversar comigo, com o padre, você fala, padre, eu quero uma direção. Você deve procurar em confissão ou deve procurar em outro momento? No outro momento. Melhor, né? Uhum. Não só porque a confissão é para o perdão dos pecados, mas a direção espiritual ela vai ser muito mais focada, né? Então, se você chegasse e falar, padre, eu estou com uma dúvida, não sei se eu caso, se eu como uma bicicleta, não sei se o rio corre para cima ou se o rio corre para baixo, você mesmo deve sinalizar, falar, ó, padre, eu preciso da direção espiritual, eu preciso de um direcionamento espiritual para tomar uma decisão nisso. Direção espiritual, ela tem começo, meio e fim. Não é para ficar lá, ai, porque é a morte da bezerra, aí também morreu o carneiro, aí morreu a vaca. Não. É uma coisa só. E aí também, e não é na confissão isso. Se você acha que confissão é só para despejar problemas, minha gente, calma, não é esse o momento. Tem lugares específicos para cada coisa. Confissão é lugar para nós colocarmos os pecados. E isso, infelizmente, muita gente não sabe, não consegue dar conta. É difícil isso. Mas vai lá, Dudu, você fala muito que nem eu. O senhor estava falando sobre o sigilo. Quando o padre ele dá exemplos de confissões, ele não está quebrando o sigilo? É uma pergunta bem difícil essa, né? Porque justamente acaba quebrando, de certo modo, o sigilo. Sim, é prudente não utilizar o exemplo da confissão como um exemplo. É prudente. Porque de repente eu falo de um caso, falo, nossa, você não sabe o que aconteceu. Teve um cara que roubou um ônibus, saiu, atropelou 30 pessoas, matou 20, outras 10 estão no hospital e depois pulou da ponte. Você fala, puxa vida, peraí, mas isso daí saiu no jornal na semana retrasada, foi o fulano de tal. Então, se antes do cara, sei lá, primeiro o cara se confessou, depois se jogou da ponte, né? Porque senão não dava certo. Mas se for nesse caso, especificamente muito público, o pecado público, ele, logicamente, se torna conhecido. E se a pessoa traz isso para o foro da confissão, ele deve permanecer ali. Agora, casos que são até corriqueiros, ou até de domínio público, falar mal das pessoas, por exemplo. Todo mundo fala, não fala, gente? Não fala? Não fala? Sim. Eu pensei que só eu falasse, eu já estava confessando publicamente aqui. Mas, por exemplo, a coisa de domínio público, fofocas, a preguiça, a falta de vontade para oração. Então, nesse caso, é uma coisa assim até que eu diria não comum, mas é algo que presencialmente está na vida de todo mundo. Está na vida da maioria das pessoas. Então, nesse caso, se uma pessoa confessou esses pecados, e eu dou esse exemplo, ou numa homilia, numa pregação, ou até no café com fé, objetivamente eu não estou quebrando o sigilo de confissão, até porque eu não estou apontando o penitente. Mas, na prudência, a gente tem que salvaguardar, resguardar quais tipos de pecado, qual a gravidade e, sobretudo, a pessoa. É nossa produção, viu, gente? A gente está aqui, tá bem assessorado. O senhor está falando disso, mas como que faz uma confissão geral? De que tipo você fala? Confissão geral, você fala uma absolvição geral? Geral. Não sei se eu entendi bem sua pergunta. A sua pergunta ela fala sobre uma confissão geral em que sentido? Você fala a pessoa como a pessoa falar todos os seus pecados? Isso. Para isso ela precisa se preparar bem. E eu digo para você, numa confissão a gente não resolve todos os nossos pecados.
numa confissão a gente não resolve todos os pecados. A gente pode esparçar, e é até melhor esparçar, as nossas confissões. Não que a gente esconda o pecado, por exemplo, eu estou com uma coisa na minha consciência, deixa isso para a próxima. Não. É naquela que você tem que resolver. Mas, se é recorrente, então a gente tem que, repetidas vezes, voltar ao sacramento da confissão, pedir ajuda. Se cair, estender a mão, o sacerdote também estende e coloca a pessoa no caminho de novo. Né? Levanta ela. Essa é a função da confissão. Né? Você falou uma coisa, me lembrei de outra também, a questão da absolvição geral. Você sabia que é permitida a absolvição geral dos pecados? Não. Não é a confissão comunitária, como muitas às vezes as pessoas praticavam, assim. Mas existe uma absolvição geral sem, por exemplo, a confissão auricular. Né? A confissão auricular é você chegar e falar para o padre, na orelha do padre, os seus pecados. Né? Por exemplo, se o padre está no avião, está lá, vindo lá, passeando, vive, alegre, feliz e saltitante. De repente, o avião está caindo, começa a cair, sabe, todo mundo vai morrer, inclusive o padre. Sabe que o padre, qual é o dever do padre naquele momento? Não. Não. Não tem nem ideia, né? Né? Porque a gente nunca pensa nisso, mas a gente tem que estar preparado para isso. O padre não tem que sair, caçar o primeiro paraquedas e botar nas tuas costas, pular do avião e largar todo mundo morrendo, não. O padre tem que ir lá, primeiro se colocar como um sacerdote. Obviamente, aqueles que são católicos, ou até mesmo aqueles que querem um último momento de oração, o padre tem que estar disposto ali a absolver. E dar uma absolvição geral, porque não vai dar tempo, obviamente, de escutar um por um. Então, nesse caso, ou em casos extremos de guerras, de destruição, até mesmo casos de acidentes, enfim, a absolvição geral ela é permitida. E num caso também que um sacerdote, por exemplo, ele sozinho não daria conta, por exemplo, de absolver 2.000 pessoas, 3.000 pessoas. E as pessoas precisariam da absolvição geral naquele momento. Então, aquele caso é permitido. Em outros casos, um outro caso também é permitido, se o padre tem como ouvir os pecados auricular e dar uma absolvição geral, também é permitido. Mas isso daí não é o usual. O usual seria a confissão individual, penitente individual, confissão auricular e absolvição individual. Que nesses momentos de pandemia a gente tem encontrado justamente essa barreira, justamente pelo isolamento social, pelo distanciamento, pela questão do contágio. Mas graças a Deus aí nas nossas orientações da diocese, as mais recentes que chegaram, a gente, né, tem novamente aí reforçado a possibilidade de ouvir as confissões e dar a absolvição. Agora que eu fico, sabe, muito triste que eu fico? Quando a gente se coloca à disposição para se confessar, coloca horário, fica lá na igreja e fica, e não aparece ninguém. É triste isso, a gente ouvir, ou melhor, ver isso. E quando as pessoas vêm, às vezes vêm conversar, vêm saber se o padre quer tomar café, vêm saber se o padre está bem, se está bem de saúde, se está passando bem. Gente, graças a Deus estou bem, mas eu quero realmente levar isso para as pessoas. O senhor estava falando sobre a absolvição geral, confissão geral. A confissão geral, então, é para toda a vida? Como se deu o exemplo do avião. Para toda a vida. No caso, a pessoa, mesmo não tendo escutado todo, ou falado todos os seus pecados, é para toda a vida. Então, um detalhe também, se uma pessoa ela morreu, ou melhor, na porta da morte, ela não foi batizada, e na porta da morte ali, ela recebe o batismo. O que o batismo faz? Você lembra, não? Ele apaga todos os seus pecados. Ficha limpa. Se a pessoa recebe o batismo, morre e vai para o céu, ou melhor, morre, né? Vem a morrer. Se é do instante do batismo dela, ela não cometeu nenhum pecado mortal, sobretudo, é céu direto, é um novo santo. Até dizem que tem uma expressão, isso chama-se batismo de Constantino, o perdão constantiniano, né? Porque essa foi o que aconteceu com o imperador Constantino o Grande, né? Que foi o que deu a permissão para os cristãos
fazerem um culto livre, né, sem serem perseguidos. Essa foi a mãe dele, né, Helena, Santa Helena. Ela era muito católica, devota, mas Constantino não. Constantino era imperador romano e conta-se que no seu leito de morte, então, ele teria recebido o batismo. Só que tem um detalhe, Constantino não virou santo. Helena, a mãe, virou, Santa Helena. Constantino não, já não sei, lá no céu é que se rezou. Mas tem essa expressão do batismo de Constantino. Então, o perdão de Constantino, justamente, a pessoa está no leito de morte, recebe o batismo, vai para o céu, né? Mas esses são casos extremos, né? Eu prefiro ser mais sincero, honesto, receber o batismo quando criança. Aliás, isso dá um tema para um café com fé bom também, o batismo, né? Receber o batismo quando criança, viver tentando acertar, né? Fala, Dudinha, você está muito calado, você está com uma cara com um ponto de interrogação na sua cara, filha. Não tem mais dúvida nenhuma. Então já pode se confessar sem medo de ser feliz. Não. Ainda não? Não. O que eu faço, hein? Eu acho que, como você ainda com 16 anos, né? Eu também já tive sua idade, já também tive muita vergonha, né, de confessar. E, mais do que vergonha, a gente tem que ter no nosso coração, sobretudo, o sentimento de que a confissão ela é para nós um canal da graça. Ela é para nós, de fato, um encontro com Deus. Nenhum encontro com uma pessoa que a gente gosta muito é um encontro que passa batido, não é verdade? Se você quer encontrar muito uma pessoa, se você busca muito essa pessoa, você quer estar junto dela, geralmente o coração palpita, a pupila dilata, a gente fica mais eufórico, né? Até mesmo na confissão. Mas fica um recado para você aí, né? Não deixe de buscar a confissão, ainda que você fique com vergonha, ainda que você não saiba, ainda que você não, talvez até ainda não entenda. Procure ajuda, pergunte. Nós estamos aqui na paróquia, todos agora nesse momento de pandemia, de terça a sábado, todos os dias, de terça a sábado, das 15 às 18 horas, tanto para o atendimento da secretaria, sobretudo também com o atendimento da confissão. O Padre Renato ainda está aqui na matriz toda terça, quinta e sábado, das 15 às 18 horas. Na quarta-feira eu tenho atendido lá na comunidade Sagrado Coração de Jesus, no bairro da Ressaca, no mesmo horário também, de 15 às 18 horas. E na igreja do Menino Jesus em Itatuba, lá no bairro de Itatuba, nós temos também, mesmo nas sextas-feiras, o mesmo horário, das 15 às 18. Não perca essa oportunidade, faça seu exame de consciência, venha e traga, sobretudo, para perto de você, o perdão, a misericórdia de Deus. Vamos ficando por aqui? Então, agradeço você, Dudu, pela sua participação, né, pela sua partilha. Espero que também você, assim como o Eduardo, tenha tanto aproveitado, possa aproveitar também desse café com fé. Vamos pedir então que, pela intercessão de Santa Paulina, possa receber também, nesse momento, a bênção de Deus, possa também você ser abençoado no seu caminho, sobretudo no momento que você for se confessar. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. A bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, o Filho e o Espírito Santo desça sobre vós e permaneça para sempre. Amém. Ficamos aqui. Um grande abraço. Até a próxima.